Bom dia. Bom dia. Eu adoro conversar sobre educação, sobre aprendizagem. E hoje meu coração está bem quentinho, porque o que eu estou ouvindo me agrada muito, muito. Né? Eu sou da educação, mas hoje eu estudo o alinhamento da neurociência com a educação, de um olhar não que vem da saúde para a educação, mas que vem da educação para a saúde. Sou de chão da escola, fui, hoje trabalho na universidade, então fui de chão da escola, faço pesquisa e gosto muito dessa ideia. E quando a Marilis fez a apresentação, que ela falou na educação baseada em evidência, eu falei, beleza, já fez a abertura que eu precisava. Quando você falou, que vocês falam de empatia, de olhar para o outro, de fazer a conexão com o outro, nosso cérebro precisa disso. Essa conexão que a gente está aqui, de se olhar, de conversar, de trocar, ela faz com que o nosso cérebro se molde. A gente está aqui ouvindo um monte de coisa, resgatando o conhecimento anterior que a gente tem, reorganizando com o que está ouvindo e acontecendo a neuroplasticidade que vai reformular essa aprendizagem o tempo todo. E olha que lindo, a nossa aprendizagem, nosso desenvolvimento é vitalício. Isso acontece no nosso cérebro, do nascimento até a gente morrer. Isso é lindo, eu acho muito legal. E o que a gente vai falar rapidamente, porque se eu começar vão ser 3 horas, então a gente vai ter que condensar isso em 10, 15 minutos, é quando a educação encontra a neurociência. Não é, por eu ser da educação, às vezes as pessoas falam assim, a neurociência vai salvar a educação. Não, a gente precisa ser salvo. Nós não precisamos ser salvos. Não somos o pobre, nós sabemos o que a gente faz. Nós temos uma série de dificuldades estruturais, de políticas públicas, a gente sabe. Mas a gente sabe o que está fazendo. A neurociência, ela vem para trazer uma evidência mesmo. Do tipo, sabe aquilo que você já faz desde sempre? Tem nome. Tem nome. Sabe aquela habilidade que você pede para o seu aluno? Quando você fala 2 mais 2 e ele tem que responder 4, ele está usando memória de trabalho. Você sabia que ele precisava disso, ele já não sabia o nome. Sabe a capacidade de controlar o que distrai? Chama controle inibitório. A gente sempre soube disso. Mas agora a gente vai nomear com evidência científica. Pode pensar? Como a neurociência pode se tornar uma grande aliada da educação? Esses conhecimentos que são trazidos da neurociência faz com que a gente tenha maior intencionalidade no que a gente está fazendo, que a gente consiga compreender. A aprendizagem, ela acontece no cérebro. Tudo que nós estamos falando aqui é importante para que ela aconteça, mas é no cérebro que acontece. E a gente precisa entender como esse cérebro funciona para a gente poder ter mais respaldo no nosso trabalho. A gente vai olhar o qualitativo, que é extremamente importante, mas o quantitativo também é. Eu entender o quanto esse processo de aprendizagem está sendo eficiente é importante, para a gente pensar até em novas formas e novas estratégias. E a neurociência, ela vem trazendo alguns questionamentos, que é, por que essa criança não está aprendendo, por exemplo, matemática corretamente? Será que ela tem dificuldade na matemática? Ou será que ela não tem os preditores cognitivos que ela precisava ter, como, por exemplo, o que eu falei, memória de trabalho? O estudo vem apontando que a consciência fonológica é um preditor de aprendizagem matemática. E quando a gente sabe disso, a gente começa a olhar para isso. Só que para olhar para isso, para esse entendimento, a gente precisa que a neurociência aliada à educação entre no nosso currículo de formação de professores. Hoje a gente trabalha com crianças neurodivergentes. E nós não temos uma só em cada sala. Hoje, eu arriscaria dizer, e me corrijam se eu estiver errada, que nenhuma sala de aula
Nós não temos nenhuma sala de aula que não tenha pelo menos uma criança de inclusão. Ou que não seja de inclusão, mas que tenha um déficit no seu desenvolvimento de aprendizagem. Né? E isso é um fator que a gente precisa olhar. Por quê? Tem uma pesquisa, está no meu slide, depois a gente pode disponibilizar, que eles fizeram um levantamento dos cursos de educação, de pedagogia, que tem neurociência. Né? Se eu não me engano, em 2010 eram 3%, em 2012 acho que 6%, e em 2013 10% somente. É pouco demais. É pouco demais. Né? A gente precisa, nos cursos de formação, compreender como é esse funcionamento dos processos atencionais, né? Dos processos de memória, dos processos da motivação. Se a gente não tivesse motivado, a gente não estaria aqui nessa sexta-feira. A gente não teria reorganizado a nossa agenda para estar aqui hoje. A gente não teria viajado de São Paulo para cá, 5 horas da manhã, para estar aqui hoje. E o que é importante disso? A gente saber, dentre outras coisas. Sem motivação, gente, não tem atenção. Sem atenção, não tem memória. Sem memória, não tem aprendizagem. Sem aprendizagem, não tem mudança de comportamento. E aí a gente fica exigindo a aprendizagem da criança sem olhar para esses processos anteriores. Não estou dizendo aqui que a neurociência que esse alinhamento é o melhor de todos. Não, ele é um caminho. Vocês estão trazendo vários outros, que alinhados, o céu é o limite para a gente, né? Eu acho que não tem ser mais perseverante do que nós da área da educação. E quando e para fazer essa pesquisa, eu fiz mestrado e hoje faço doutorado nessa linha. O meu projeto não foi aceito pela Faculdade de Educação, porque era um alinhamento da neurociência. A Faculdade de Educação da USP entende que ainda não está no momento disso. Né? Então, o meu projeto ele é desenvolvido no Instituto de Psicologia, no programa de Neurociência e Comportamento. Fica extremamente triste, porque aí você precisa subir morros para o pessoal entender que a educação está no mesmo patamar e não menos. Né? Aqui é o recorte do artigo que eu falei para vocês, né? Desse currículo de neurociências, vão rir as datas. É 2013, 18 e 22. O percentual é muito pequeno das instituições que trazem neurociência para o seu currículo. Quais indicadores que temos dessa não aprendizagem? Melhor do que eu, vocês sabem que os resultados, pode passar, que os resultados que a gente tem de DEB e de outras avaliações, ele não está favorável. Se a gente olhar para o PISA, né, também não está favorável. Então, eu acho que já passou da hora da gente fazer várias reuniões dessas, né, e olhar com um pouco mais de critério de amplitude para esse alinhamento, para esse encontro da neurociência com a educação. Né? E eu falo como quem trabalhou a vida inteira na educação e hoje se dedica em processos de formação, pensando em múltiplos alinhamentos, não só nessa coisa unilateral. Né? A pandemia mostrou para a gente o quão complexo, né, e o quão deficitário está a aprendizagem. Não foi nada novo, não foi a pandemia que causou isso. Ela agravou um pouquinho, mas o problema aí já existia. A gente já tinha. Né? E desde que eu me formei no magistério, lá em 1900 com rolha, eu vejo que faz tempo. Né? Eu sou jovem há bastante tempo. Né? Eu vejo que as reclamações, os problemas da nossa área são os mesmos. Eu quero que eles mudem.
Os problemas precisam mudar, né? Para a gente poder... eu sinto, Elaine, que eu fico correndo atrás do rabo, né? E parece que é vicioso, que a gente não consegue caminhar, os passos são muito lentos, né? E evidência científica permite que eu pare de utilizar placebo, né? Que eu pare de utilizar programas que não funcionam para a população brasileira. Ele pode ter funcionado na Europa, mas não funciona para a gente, né? A gente vai saber se funciona para a gente através da pesquisa. Livros são publicados, programas, a gente tem vários aí, programas de desenvolvimento de função executiva, que tem um teste de eficácia para 100 crianças. Eu não posso dizer que ele funciona. 100 crianças de uma região do Rio Grande do Sul. O programa é bom? É. Mas para eu saber se ele funciona, eu tenho que ter um N de 10 mil crianças no Brasil inteiro. Eu não estou aqui dizendo que é ruim. Ele é bom, eu gosto. Mas precisa de pesquisa. E para a gente ter pesquisa para a educação, tem que ser feito na educação, não na psicologia, não na neuropsicologia. Tem que ser feita na educação, né? Como as neurociências contribuem para a aprendizagem? Pode colocar. A gente precisa olhar a criança como um todo. Então, no seu desenvolvimento motor, no seu desenvolvimento psicossocial, no seu desenvolvimento cognitivo e biológico. O que é isso? Marcos de desenvolvimento, né? Eu vejo de uma forma até simples. A criança está no segundo ano, né? Algumas vão ler mais fluentemente no primeiro semestre, outras no segundo semestre. Está tudo ok, está tudo certo. No final do ano, aqui começou a ler no começo e aqui começou a ler no final, chegaram no mesmo ponto, não tem diferença. Agora eu chego no 4º, 5º ano e a criança não está lendo, ela está fora do marco de desenvolvimento. No 3º ano ela já estaria fora do marco de desenvolvimento. Ah, mas a gente tem que ser rígido com isso? Não, mas a gente tem que ligar o sinal amarelo. Finalizou o 2º ano, começou o 3º, está muito aquém, eu não posso esperar ela ir para o Fundo 2, com essa defasagem, com essa lacuna de aprendizagem, né? Então, é um pensamento mais prático da coisa. Nós temos aí, que eu falei no começo, a neuroplasticidade. Eu trago sempre um recorte de um artigo que eu acho interessante a gente entender as fontes, que ela vai mudar, moldar e adaptar as nossas aprendizagens, as nossas conexões, que a gente faz o tempo todo, né? Que a gente tem a capacidade de reorganizar os neurônios. A gente reorganiza essa circuitaria neural para o nosso aprimoramento. Pode passar. Nós temos o processo atencional que permeia todo o nosso cérebro e todo o nosso funcionamento. E nós temos tipos de atenção: seletiva, sustentada, dividida e alternada, que vai permitir que a gente mude o nosso foco sempre que necessário. Porém, tanto Suzana Herculano, todo mundo que estuda essa área, chegou à conclusão que nós não somos multitarefas. A nossa atenção, a atenção dos nossos meninos e meninas, por isso que foi muito assertivo a retirada do celular, né? Porque a gente não consegue prestar atenção plena ao mesmo tempo em mais de uma coisa. A gente alterna, a gente divide a nossa atenção, a gente não sustenta. E se eu não tenho uma atenção sustentada, um foco atencional, vai ficar fragmentada essa informação. E aí a gente começa a ter as lacunas também nesse processo de aprendizagem. Porque, de fato, sem atenção, não tem memória. Se a atenção é fragmentada, a memória também fica, né? Esse armazenamento. Porque a gente precisa de um armazenamento permanente. Aqui a gente está usando as nossas memórias de trabalho, memória rápida. A gente está passando informação, a gente retém, mas isso vai ser consolidado depois que a gente dorme, que processa as informações, que começa o caminho da memória de longo prazo. Mas para isso acontecer tem que ter repetição. Eu preciso pensar, ouvir isso de novo, usar essas informações
Por isso que os nossos meninos e meninas, não é? A gente precisa usar a informação. Se eu não usar a informação, ela não vira aprendizagem. Se eu não repetir, aprendizagem. E aí perguntam para a gente, nossa, mas vocês mandam muita lição de casa, para que serve? Mas, amores, é isso. Precisa repetir, e muitas vezes com gradação de dificuldade. Do mais fácil para o mais difícil. Né? Isso é necessário. Eu queria que a gente lesse aqui queria que vocês lessem só as palavras em vermelho, por favor. A terra é a casa do homem, deixa os anéis azul e inverno, que se separa o milagre da vida. Talvez por isso, quando olhamos o céu, sentimos tão pequenos. Muito bem, para vocês foi muito fácil, certo? Vocês conseguem fazer o rastreio visual corretamente, conseguem inibir as palavras pretas e ler somente a vermelha e entender o significado. Mas uma criança, por exemplo, que pode ter uma hipótese de dislexia e a gente não sabe, ela não vai conseguir. Uma criança que não tem o domínio da linguagem, do desenvolvimento, né, da circuitaria do cérebro, da linguagem, não vai conseguir. Né? E Stanislas Dehaene, que estuda muito linguagem, eu estava vendo um vídeo dele ontem, ele fala o seguinte: o nosso cérebro ele não tem circuitaria específica para leitura. Né? A circuitaria da leitura é a mesma que nós utilizamos para a linguagem falada. Isso quer dizer que eu preciso estimular a oralidade. Porque é através do desenvolvimento da linguagem oral que esse cérebro amadurece o desenvolvimento da leitura. Então, olha que bacana a gente na educação saber disso. Muda o nosso olhar para essas áreas. Finalizando, né, eu vou pular, pode pular esses slides, que são só informações de artigos. Pode pular, pode ir para o final. Né? Aqui são artigos que eu coloco para reafirmar essas hipóteses científicas, né? Essas evidências científicas. Pode ir para o último, para o final. Né? Esse encontro da educação com a neurociência, ele vai promover o que eu falei, motivação, atenção, memória, aprendizagem, para a gente ter mudança de comportamento. Pode ir para o último slide, por favor. E ensinar, gente, sem entender o cérebro, como o cérebro aprende, é a mesma coisa que pilotar um avião sem os instrumentos. A gente tem a sensação, eu estou falando do século XXI, tá? Eu não estou dizendo que o que a gente fez até agora não funcionou. Eu estou dizendo que pode ser melhor. Né? Então a gente pode pilotar esse avião com vários instrumentos que a gente pode alternar com intencionalidade de acordo com a necessidade. Muito obrigada, gente.